povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro, falando o que é preciso. Jeremias capítulo 15, versículo 19 está escrito: Contudo, eis que veio a resposta de Yahvé: se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. Se falares o que é preciso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Está pronto para ouvir a voz do nosso Senhor Jesus? Amém? Então sejam todos bem-vindos, porque Deus tem algo para o teu coração. Amém? Mas antes quero te pedir, meu irmão, minha irmã, que você curta os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus contatos e nos ajude a divulgar este Evangelho de salvação. Olha, quer ser notificado de novas publicações? É só você acionar o sininho e você se manterá atualizado com as novas mensagens, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, sinta-se bem em nosso momento, neste lugar, porque certamente é o Espírito Santo falando ao teu coração. Glória a Deus, amém. Grande é o Senhor. Sabe que quando estava meditando sobre esta palavra, algo muito interessante o Senhor revelou. Ele diz assim: se te arrependeres, então te restaurarei. A única forma de ocorrer uma restauração na vida de alguém é quando ele ou ela se arrepende. Se não houver arrependimento dos erros, dos pecados, não pode haver restauração. Nada pode se tornar novo. A Bíblia fala que quando Cristo está em nós, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novas. A restauração só ocorre no momento que há arrependimento. Então você que está ouvindo, você que está aí me ouvindo agora, é Deus falando contigo, é preciso se arrepender. Não tem como colocar debaixo do tapete uma vida que foi construída em cima de mentiras, em cima de roubos, em cima de falsidade, em cima de homicídios. Não tem como jogar isso por debaixo do tapete. É preciso chegar diante do Criador e se arrepender. Após esta atitude, ocorrerá uma restauração na tua vida. Então, diz a palavra que então podereis me servir. Então, olha o processo: arrependimento, restauração, e aí sim vem o servir a Deus. Não se pode servir a Deus com uma vida totalmente dissoluta, uma vida totalmente cheia de pecados, cheia de erros. Sabe por quê? Porque luz não compactua com as trevas. Deus é puro. Nele só há pureza, não há pecado. Então o pecado não pode andar em linha com a santidade. Ou é santo ou é pecador. Santo porque santo, porque Jesus, o santo, te santificou na cruz. Jesus, o santo, nos santificou, nos abençoou, nos libertou, nos salvou na cruz do Calvário. Então tem que haver um arrependimento. Primeiro, eu preciso reconhecer os meus erros. Uma vez que eu reconheço, sou restaurado por Deus. Deus assume o comando da vida. Deus apaga tudo aquilo que era condenável e Deus torna você, assim como me tornou, uma nova criatura. E aí, meu irmão, você está pronto para servi-lo, mas enquanto não ocorrer esse processo de arrependimento, não pode haver salvação, não pode haver restauração. E enquanto não há restauração, não pode se dizer, estou servindo a Deus. Sem esse processo, é apenas ilusão. Pode-se estar dentro de uma igreja, pode estar anos dentro de uma igreja, mas se não houver arrependimento, continua mentindo,
continua maquinando mal contra as pessoas, continua fofocando, continua levando uma vida libidinosa, indecente, imoral, continua fazendo falcatruas. Então não houve arrependimento. E esse processo precisa acontecer antes da restauração e antes de servir o Criador. Porque se isto não ocorre, nada acontece. Por isso que estamos aqui falando o que é preciso. Foi isso que Deus falou com Jeremias. Não adianta ficar escondendo as coisas, ô Jeremias. Fica com medo de falar as coisas para o povo. Diga o que eu estou mandando. Porque se o povo não se arrepender, não vai haver restauração. E não poderão me servir. Agora ele diz, se falares o que é preciso, Jeremias, e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Porta-voz é aquele que fala exatamente, sem pôr e sem tirar nada. Vai falar exatamente aquilo que Deus mandar. Se Deus mandou, se arrependam, pois é isso que Deus está falando à igreja nos dias atuais. Se arrependam. É preciso ter arrependimento. Ao falar o que é preciso, vidas deixam de ser mortas. Famílias deixam de ser destruídas. Elas são poupadas. Quando se está na direção, porque quando seguimos a voz do Criador, quando o porta-voz é aquele que está lá pregando a palavra, fala exatamente aquilo que Deus ordena, vidas são tiradas, são impedidas de ser lançadas no inferno. Vidas deixam de ser oprimidas. Vidas deixam de sofrerem. Vidas passam a serem restauradas por Deus. E aí passam a servi-lo. E quando estão servindo a Deus, Deus assume o comando. Deus assume o comando da tua vida e impede que o mal prevaleça. Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, Ele vai te livrar, assim como Ele livrou Jeremias, quando Jeremias se propôs a ser o porta-voz de Deus. Que coisa interessante. Quando Israel estava sendo sitiada por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, diz a palavra que ele saiu matando todos os nobres da cidade. Ele matou os nobres, ele pegou os filhos do rei da época, que era o rei Zedequias. Ele matou os filhos na frente do rei e furou os olhos do rei com a espada. Mas quando ele chega, quando ele fala e se refere a Jeremias, o porta-voz, diz a palavra do Senhor assim. Olha o que o Senhor fala, leva-o. Olha o que o rei assassino, um rei violento, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, leva-o e cuida bem dele. Está falando do homem de Deus, está falando daquele que se arrependeu, daquele que foi restaurado, daquele que servia o seu Senhor, aquele que também se tornou porta-voz dele. Leva-o e cuida bem dele, e não lhe causes mal algum, mas atende-o no que te solicitar. Olha que coisa tremenda! Um homem que tinha matado já um monte de nobres da cidade, tinha matado um monte de pessoas à espada, quando chega diante daquele que se arrepende, que se arrependeu, diante daquele que foi restaurado por Deus, diante daquele que estava a seu serviço, como seu porta-voz, Deus não deixou tocar nele. Aí você está falando, mas ele era profeta. É só isso? Você acha que era só isso? Diz a palavra, fala sobre um tal de Ebed-Meleque.
lá em Jeremias 38, do 6 ao 13, depois você leia com cuidado. Quando o povo lançou Jeremias na cisterna para morrê-lo, você sabe por quê que lançaram Jeremias na cisterna? Porque ele era o porta-voz de Deus. Ele falava o que era preciso. Ele chamou o povo ao arrependimento, mas o povo o ignorou, não quis dar ouvido e ainda o lançou na cisterna para morrer de fome e sede. Mas diz a palavra que um homem chamado Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco, ele era oficial do palácio, quando viu aquilo foi até o rei, intercedeu por Jeremias e conseguiu outros homens e tiraram Jeremias daquela situação. Sabe, tudo que você faz nesta terra, meu irmão, nada fica esquecido diante do altar, diante de Deus. Porque esse mesmo homem lá na frente, quando Nabucodonosor entrou para matar tolos e poupar somente aqueles que Deus havia determinado, Deus lembrou deste homem e disse para ele que ele não seria morto, que ele não seria. Por quê? Porque ele creu na palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Se você crer naquilo que Deus está falando contigo, se você ouvir aquilo que é preciso, não aquilo que é inútil. Às vezes o povo está precisando de arrependimento, está precisando se aproximar de Deus e se fala muito em prosperidade, se fala muito em ganhar dinheiro, se fala muito em comprar casa nova, comprar carro novo, coisas inúteis diante daquilo que Deus está estabelecendo. Isso se torna inútil quando se trata das coisas de Deus, quando se trata da direção de Deus. Isso quer dizer que eu não posso ter? Claro que pode. Mas hoje temos prioridade, Deus tem prioridade. E a prioridade hoje é que o povo se arrependa. Porque uma vez se arrependendo, Deus irá restaurar este povo. E uma vez que é restaurado, estará pronto para servi-lo. E quando você estiver a serviço dele, diz a palavra que ele irá te proteger. Ele irá cuidar de ti. Não permitirá que o mal te assole. Ah, mas pastor, e os outros que foram mortos, aqueles que foram mortos à espada, não ouviram, não quiseram obedecer a voz. Zedequias, o rei Zedequias, Deus intimou através de Jeremias que ele se arrependesse, que ele não fosse para o Egito, mas ele foi. Ele desobedeceu, mas foi pego no caminho, os filhos foram mortos na sua frente, e ele teve seus olhos perfurados à espada e foi levado cativo, foi levado como escravo para Babilônia. Quando desobedecemos a voz de Deus, quando se desobedece a voz de Deus, você está à mercê do inimigo. Você fica à mercê da maldade, você fica à mercê da violência. Mas quando você se arrepende, Deus te restaura. E quando Ele te restaura, você está pronto para servi-lo. E quando você está a serviço dEle, Deus te protege. Não permitirá que mal algum chegue à tua vida. Você está pronto como porta-voz? Quando eu me coloquei, quando eu me apresentei diante de Deus como um porta-voz da sua palavra, do seu reino, eu me coloquei à disposição dele para falar o que é preciso, não aquilo que é inútil, aquilo que não é importante no momento, porque o importante hoje é que você se arrependa, para que você seja restaurado, para que você esteja pronto para servi-lo. E aí ele vai cuidar de você. Porque se não ocorrer esse processo de arrependimento, não pode ter restauração. E se não houver restauração de vidas, não tem como servir ao Deus Todo-Poderoso, não tem como servir à luz, porque trevas não combina com a luz.
Não pode servir o mundo e a Deus, porque eles não têm nada de comum. Enquanto o mundo quer os prazeres deste século, o homem de Deus, aquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo, que é o reino de Deus, porque sabe que em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. Não há comunhão entre luz e as trevas. Deus não compactua com a imoralidade, com aquilo que é ruim, perverso. Por isso é preciso se arrepender, para que haja uma restauração e você esteja pronto para servi-lo em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor amado, eu oro para que haja nesta hora arrependimento, restauração e que vidas estejam prontas para te servir e que possam viver à tua disposição, possam estar prontas, ó Deus, e protegidas por ti. Eu te peço e já te agradeço pela obra que foi realizada neste momento, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu coração, meu irmão. É preciso. Então, o que está sendo dito hoje é preciso, não o que é inútil. Que Deus abençoe a tua vida. Graça e paz.